Olá, taggers! É um prazer tê-los aqui conosco. Eu me chamo Paula Sperbe, sou jornalista e doutora em letras e escrevo para a revista Tag como colaboradora. Temos uma convidada muito especial para esse bate-papo, é a Hazel Pryor. Ela é autora de Verônica e os Pinguins, um livro delicioso que é lançado pela Tag Inéditos agora. A Hazel nasceu na Inglaterra e também é arpista. Nice to meet you, Hazel. Lovely to meet you. Thank you so much for having me. I'm very excited about this. Muito obrigada por me receberem. Estou muito feliz de conhecer vocês e estou muito empolgada para esse evento. Hazel, aqui no Brasil nós estamos em pleno verão e as temperaturas costumam ultrapassar os 40 graus centígrados. Nesse sentido, Verônica e os Pinguins é quase que um refresco que todos nós, leitores, precisamos. Mas também, seja no clima armeno de Ayrshire, na Escócia, onde se passa parte da história, onde faz muito frio no inverno, e as temperaturas extremas da Antártida, a Verônica é uma personagem que está sempre plena. Eu queria saber de que maneira o ambiente, a natureza e as geleiras te interessam e como que isso influenciou a história e o enredo. So Hazel, first question. Here in Brazil, we are in the middle of summer and the temperatures sometimes surpass the 40 degrees Celsius. So very hot. Wow. And in that sense, away with the penguins could very well be the cool breeze, the breath of fresh air that all of us are in need of at this moment. But whether it's in the mild climate of Ayrshire in Scotland, when it's cold during the winter, or in the extreme temperatures of Antarctica, Verônica is always chill. She's always chill. So my question for you is, in what way does the environment, of the glaciers, but nature in general, interest you and has influenced the storyline? Oh, that's interesting. Yes, going straight in with an important question there. Yes, well, I've always been really, really conscious of place. I'm somebody who's very interested in settings when I write. I was very drawn to Antarctica because it's such an extreme place. And also, as you probably know, if you've read the book, I have quite an important environmental message there. So everything really came together for me with the setting in Antarctica and being able to talk about penguins and global warming as a sort of underlying issue that kind of held the book together, apart from the plot. I hope that answers your question. Yes, sure. Hazel, logo no começo do romance, a Verônica não é necessariamente... Eu vou só traduzir, Paula, para o pessoal a resposta da pergunta. Então, é uma pergunta muito interessante. Então, já começaram aí direto com uma pergunta bem, bem importante. Eu sou uma pessoa que está sempre muito consciente do lugar onde a ação se passa, né? Eu sempre me interesso pela locação enquanto eu estou escrevendo, né? Enfim, eu me sinto muito atraída pela Antártica justamente porque é um lugar muito extremo. Então, como vocês sabem, se vocês leram o livro, né, também tem uma mensagem muito importante em termos de consciência ambiental no livro, né? Então, a locação sempre foi bastante importante para mim. Eu queria, então, falar sobre pinguins, falar sobre o aquecimento global, enfim, né? Tinha esse problema importante, essa questão bastante importante dentro do livro, né? Para além do enredo. Thank you. Thank you. Hazel, logo no começo do romance, a Verônica não parece ser a personagem mais simpática, necessariamente. Ela tem algumas manias, a mania de deixar as portas fechadas, e às vezes ela é um pouco rude com a empregada dela, a Aileen. E com o desenrolar da história, a gente vai descobrindo uma personagem com uma personalidade muito vibrante. Como que a senhora desenvolveu essa personagem e essa personalidade da Verônica? So Hazel, right at the beginning of the novel, Veronica doesn't seem like the most kind character. She's got a few habits. She's got a habit of leaving the doors closed, and she is sometimes quite rude to her employee Aileen.
But as the story unfolds, we find out her vibrant, sparkling personality. So how did you develop, this personality, this character? Right. Well, Veronica, yes, is a very strong character, and you're right in saying that at first we don't warm to her at all. She seems very cold, very rude, really, and unkind towards other people. And I was a bit worried that would put people off when they were reading it. I'm hoping that sort of fairly near the beginning you might detect that that's not her true character, that that's a character that she's just put on because she's been very disillusioned with the human race because of things that have happened to her. So I slightly hint at that. And this was really my premise for the whole story, that I wanted to make somebody seem hard, but then peel away the layers throughout the story so that you see her kinder, softer side. And that is actually brought out through her adoption of a baby penguin, of all things. So yes, I kind of developed her by thinking back into her past, really, and thinking what could have happened to her. I initially wanted to make it a story of redemption. So I thought, well, what could have happened to her in the past to make her cold and to make her disillusioned with human beings, so that I could then build on that past and then strip back the Veronica that we get to know, the older Veronica, so that we can just understand all those layers a little bit better. And I learned a lot about her while I was writing. So it was something that very much came organically as I wrote the book. Então, sim, de fato, a Verônica, ela tem uma personalidade bastante forte, né? Então, acho que você tem razão quando diz que isso, né? No início, a gente não se sente muito atraído por ela, né? Ela nos parece uma pessoa fria, uma pessoa rude, né? Uma pessoa desagradável, né? Ela é desagradável com os outros, enfim. Então, eu estava preocupada que isso, no início, ia afastar um pouco as pessoas, ia assustar elas enquanto elas liam, né? E eu esperava que elas iam entender, iam detectar de que, na verdade, aquela não era a personalidade dela de verdade, né? Era uma máscara, assim, que ela colocava, né? Era um ato que ela fazia. Por causa, enfim, né? De, enfim, uma decepção, enfim, com os seres humanos, em função de várias coisas que aconteceram com ela. Então, eu fui dando essas dicas, assim, que é uma pessoa que queria parecer difícil, né? Mas que a gente pudesse ir aos poucos, então, descascando, né? Essas camadas e ir percebendo que ela tem um lado gentil, um lado mais doce, né? Enfim, depois com a adoção do bebê pinguim, enfim. Né? Então, eu desenvolvi essa personagem, pensando no passado dela, né? A partir desse passado dela, pensando no que poderia ter acontecido com ela para tornar ela dessa forma, porque eu queria uma história de redenção. Então, eu pensava isso, bom, o que poderia ter acontecido com essa personagem no passado para a gente ter essa Verônica, né, mais velha, desiludida com os seres humanos, né? Então, enfim, eu construí ela a partir do passado para a gente ir isso, né? Tipo, enfim, descascando essas camadas e entendendo essa Verônica mais velha que a gente conhece, né? Então, isso é algo que veio organicamente enquanto eu escrevi o livro. I absolutely love her. Eu adoro ela. Adoro a Verônica. Oh, great. Durante a leitura, quando a gente já está absolutamente cativado pela Verônica e ela parece ser tudo que a gente precisa para continuar preso no livro, surge o Patrick, que também, assim como a Verônica, parece ser uma coisa inicialmente e depois vai revelar ser uma outra coisa. Ele parece ser um jovem sem rumo e depois ele vai se mostrar cheio de habilidades e vai se demonstrar um jovem afetuoso. E tanto a Verônica quanto o Patrick têm esse passado cheio de traumas. E como eu queria saber como que o encontro desses dois personagens faz com que as suas histórias pessoais tenham um desfecho. When we're already captivated by Veronica, when she seems to be everything that we need to stay gripped by the plot, Patrick appears, her grandson Patrick. And, at the beginning, he too seems like her to be one thing,
but then is revealed to be another. So he seems to be just a nameless young man, but then reveals himself to be very handy with a set of skills and very affectionate too. So both Veronica and Patrick have a harsh past with a lot of trauma. So how does their encounter, their meeting, contribute to the development of their personal stories, do you think? Yes, it's a very, very essential thing to them both, because of course Veronica doesn't know she has any family, and Patrick doesn't know he has any family either. And for them both, this is an absolutely massive issue that has affected them throughout virtually their whole lives, certainly for Patrick for his whole life. But of course, when they meet, it's an absolute disaster because they have come from such different backgrounds. They immediately see the worst in each other. They can't see the good things at all, just as us readers can't initially, maybe. It's really important that they don't give up on each other straight away, and they almost do. But because of these strange things that happen in Antarctica, they're brought together again, and that's really, really important, I think, to reveal the true side of each of them, the caring side of each of them, because of course Patrick thinks his grandmother is dying, so that brings out the caring side of him. The penguins also bring out the caring side in both of them, and of course the other scientists who are there have a bit of a gluing thing about them as well. They glue the characters together, especially Terry, of course. So I think, yeah, they both play a large part in each other's transformation. Uhum. Sim, realmente isso é algo essencial para ambos, porque a Verônica não sabe que ela tem família, o Patrick também não sabe que ele tem uma família, né? E para os dois isso é uma questão gigantesca, um problema, né, enorme que afetou eles durante a vida inteira. Para o Patrick, então, realmente, né, virtualmente a vida inteira dele, né? Então, quando eles se encontram, realmente é um desastre, né? Eles vêm de lugares diferentes, né? Histórias de vidas diferentes, então eles veem imediatamente o pior um do outro, né? Eles não conseguem ver as coisas boas um do outro, assim como, né, os leitores no início do livro, assim, né? Então é bem importante, de fato, que eles não desistam, né, um do outro de cara, porque eles quase fazem isso quase acontece. Mas aí essa série de acontecimentos curiosos e estranhos que acontecem na Antártica aproximam eles de novo. E isso é muito importante para revelar o lado verdadeiro deles, né? Então, esse lado de carinho, de cuidado, né? Porque o Patrick pensa que a avó dele tá morrendo, né? E isso traz esse lado afetuoso e de cuidado dele, né? Os pinguins também trazem esse lado em ambos, né? E os cientistas, que estão aí mais ou menos como uma cola, né? Eles funcionam como uma cola, eles colam, eles linkam esses personagens juntos, assim, né? Grudam uns aos outros, especialmente a Terry. Né? Então, eles têm um papel muito importante, né, na transformação um do outro, a Verônica e o Patrick. A senhora falou que Verônica e os Pinguins é, de certa maneira, também um romance de redenção. De que modo essa viagem para a Antártida foi uma viagem de descoberta e também algo mais existencial da Verônica? So you've mentioned that Away with the Penguin is also a novel of redemption. So in what way do you think Veronica's journey to Antarctica is also maybe a journey of discovery and existential inquiry? Yes, very much so, I think. It's all sorts of things for Veronica. She discovers a lot about herself. She discovers sides of herself that have been buried for a really, really long time. She discovers with the penguins as well, through their example, the importance of community and mutual support. I think that's very, very important for her. And she discovers, and she notices as well that rather like them, she is a survivor. Of course, they are great survivors through all these harsh conditions that they live in, and she kind of sees herself in them in a way. So she learns an awful lot through them. And of course, it's also a story of hope for old age as we go into old age. The fact that, you know, we keep having adventures, we keep learning, that it's not just a negative thing, that all sorts of things can still be happening just around the corner.
So I think it kind of combines all these little ideas that I had and kind of strung them all somehow together. And the Antarctic journey is just symbolic of all of those things, really. Então, acho que é realmente bastante, assim, uma viagem de descoberta, de procura existencial. Essa viagem significa, representa várias coisas para ela, para Verônica, né? Ela descobre muito sobre ela mesma, né? Enfim, lados, facetas dela própria que ela tinha esquecido, né? Então, ela descobre também com os pinguins, através do exemplo deles, né? Por exemplo, ela descobre com eles a importância da comunidade, né? A importância do apoio mútuo, são coisas que são muito importantes para ela, né? Ela percebe que, como eles, ela é uma sobrevivente. Eles são sobreviventes nessas condições super difíceis, né? E então ela se vê neles, né? Ela vê ela própria neles e ela aprende muito com eles. Mas é também uma história de esperança na idade madura, né? Na velhice, né? Então, o fato de que a gente continua tendo aventuras, a gente continua aprendendo, né? Então, a velhice não é só uma coisa negativa, né? Coisas incríveis podem continuar acontecendo ali no virar da esquina, né? Virando a esquina. Então, na verdade, isso tudo combina, uma combinação de ideias, várias ideias que eu tinha, assim. Então, eu enlacei tudo isso junto e essa jornada, essa viagem para a Antártida simboliza todas essas coisas. De certa maneira, essa resposta antecipa um pouco a próxima pergunta que eu tenho, mas se a gente puder aprofundar, então, nesse aspecto, vai ajudar bastante. De certa maneira, quando a Verônica faz a viagem para a Antártida, ela parece estar querendo também, além de fazer uma descoberta, se isolar um pouco, parece estar desiludida. A não ser a da companhia dos pinguins, com quem ela parece querer realmente estar perto, né, pelo que ela conhecia da televisão. Mas justamente acontece que, buscando assim, um lugar tão longe, é lá que ela vai ficar, de certo modo, confinada com outras pessoas, e então muito próxima, inclusive fisicamente, mas depois emocionalmente, de outros seres humanos, que são cientistas, né? De que maneira esse convívio modificou ela? A senhora falou um pouco sobre isso, mas se puder aprofundar. So that's interesting because your answer kind of anticipates my next question, so it's going to be good, yeah, because we're going to go deep on that. So yeah, when she travels, Veronica, she seems to also want to isolate herself, you know, from everything and everyone, maybe other than the penguins. She wants to be near the penguins after what she's seen on TV. But it's funny because, you know, searching for a place so far away, she actually ends up in confinement with a few people, with the scientists. So actually closer than ever, both physically and later on emotionally, to other people. So how do you think this social interaction, you know, this conviviality change Veronica? Yes, it's a very odd situation to be put in, isn't it? To go so far and so far from where most humans live, and then kind of to suddenly find yourself, you know, almost boarded in with very few humans, but having to get so close to them because of that, because they're all dependent on each other, really, to stay alive, and especially Veronica when that thing happens to her. So I think, yes, she learns a tremendous amount from that. And she learns that she is very vulnerable as well. She's a survivor, but she's incredibly vulnerable, and she does need other people. There's that kind of very powerful, I think, message that comes home to her that, oh my goodness, you know, I am very vulnerable. I seem very strong and I put on this strong act, but I do actually need these people very, very much. So it kind of opens out and it opens out her past as well, and all the things that happened in her past. So suddenly, you know, you see the emotional vulnerability of her coming out, and I think that's maybe the point where we begin to warm to her. It's really, really important. Nós já mencionamos... Perdão. Então, de fato, né, essa é uma situação muito estranha, assim, de viajar tão longe, ir para um lugar tão longínquo e também tão distante de onde a maioria dos humanos vivem, né?
E aí, enfim, se encontrar, de repente, fechada com pouquíssimos humanos, né? Vivendo com pouquíssimos humanos, confinada com eles, muito perto deles, e isso dependendo, né? Todas aquelas pessoas ali dependendo umas das outras para viver, né? E ela, sobretudo, quando, né, aquele acontecimento importante acontece com ela, né? Então ela aprende muito com isso, com essa experiência, né? Ela aprende que ela, por exemplo, que ela é muito vulnerável, que ela precisa de outras pessoas, né? E essa é uma mensagem muito poderosa que atinge ela de repente. Do tipo, uau, né? Bom, eu pareço forte e eu performo essa, né? Esse ato de força, enfim, faço essa performance de força, mas na verdade eu preciso muito dos outros, né? Eu preciso dos outros para viver. E então isso, enfim, né, abre caminho para os traumas dela, né, para as coisas que aconteceram com ela no passado, e aí de repente a gente vai vendo a vulnerabilidade emocional dela, né, dessa personagem. E eu acho que é aí que a gente começa a gostar dela de fato, né, que o nosso coração começa a se abrir para ela. Então, realmente bem importante. Agora sim. Nós já mencionamos aqui essa equipe de cientistas que trabalha na estação da Antártida, e entre eles se destaca a adorável Terry. Como que essa amizade da Verônica com a Terry ajuda a Verônica a se abrir para o mundo de novo? So we've mentioned the scientists, this team of the small team of scientists, and among them there's lovely Terry, so my question is, how do you think this friendship helped Veronica open herself to the world again? Yes, Terry is, of course, a really, really important character. In fact, originally I wrote part of the book from Terry's point of view as well, because I think she is so important in the story. But then it just got ridiculously long, so I had to cut out her point of view. But yes, I think Veronica would like to be more like Terry in a way. When she looks back on her life, she would have liked to have been a Terry herself, but of course circumstances didn't allow that to happen. But she does admire and respect her more than probably anyone she's met for a long, long time. And I think the feeling is mutual, that Terry is also really, really impressed with this older woman who's just so feisty and so strong, and they see that strength in each other. And as well, of course, they're the only two females out there who are thrown together because the men are kind of less welcoming. Terry takes on the responsibility for Veronica and is kind enough to show her around and to give her time and to give her the benefit of the doubt all the time. And I think Veronica is just so surprised that Terry is kind to her, even though she's not being very nice and not making herself very popular. Terry is still really kind to her. So it's really quite an eye-opener for both of them, I think, and their friendship is bonded with that. And of course, they have the common element of adopting the baby penguin Pip, which of course brings them together even more, because they're both sort of parents to Pip, aren't they, in the end? So that makes a big difference to them as well, I think. Sorry, I've given you a lot to translate there. It's okay. I think I can handle it. Let's go. Okay. So assim, a Terry é uma personagem realmente muito importante, né? Eu, inclusive, tinha escrito parte do livro do ponto de vista dela, também do ponto de vista da Terry, porque ela é, né, realmente muito importante, mas daí ficou muito longo. Então, é muito longo demais, eu tive que cortar, né, algumas partes, assim, né, do ponto de vista dela. Então, eu acho que a Verônica, ela gostaria de ser mais como a Terry, sabe? Eu acho que ela olha para trás, né? Olha para a vida dela que passou e ela pensa que ela gostaria de ter sido uma Terry na vida, né? E, evidentemente, as circunstâncias não deixaram que isso acontecesse, mas ela gosta, respeita, né, a Terry mais do que qualquer outra pessoa que ela tenha conhecido, né, nos últimos tempos. E o mesmo vale para a Terry, né? A Terry também se impressiona muito, né, com essa mulher idosa, né, tão guerreira e forte, enfim, e
e elas veem força, né? Elas veem a força uma da outra e elas veem força uma na outra, né? E são as duas mulheres que estão lá, né? Como os homens não são muito receptivos, a Terry toma para si, né, a responsabilidade pela Verônica, né? Mostra, né, o lugar para ela, enfim, concede a ela o benefício da dúvida, digamos assim, né? E de fato, a Verônica, ela fica surpresa com a Terry, ela fica surpresa que a Terry seja tão gentil com ela, mesmo que ela própria não seja muito legal, né? Ela não esteja fazendo maravilhas para sua popularidade, assim, ela, né, não é uma pessoa muito, muito legal, e mesmo assim a Terry, né, procura cuidar dela. Então eu acho que é uma experiência que abre os olhos de ambas as personagens, assim, uma experiência muito reveladora para ambas, né, e enfim, essa amizade delas, né, cada através disso. E ainda por cima elas têm esse elemento em comum, que é a adoção do Pip, né, do bebê pinguim, que realmente aproxima as duas de uma forma profunda, porque é como se elas fossem as mães do Pip, né, em certo sentido. Então, de fato, é uma relação muito, muito importante, muito crucial. Thank you. Doing a tremendous job there. I have no idea what you're saying, apart from when you reach the word penguin, and I think, that must be penguin. Yeah, I think I was faithful. I did my best. Brilliant. Yes. Thank you. A senhora acabou de falar da adoção do bebê pinguim, que a Verônica e a Terry compartilham. Mas esse bebê pinguim também remete ao bebê que a Verônica foi obrigada a abandonar e que foi adotado por outra pessoa. De que modo o bebê pinguim ajuda a Verônica a se curar desse grande trauma que ela tem? So you've just mentioned Pip's adoption that they both share, and yeah, so Pip, at the same time, he evokes maybe the baby that Veronica was forced to abandon in her youth, and who was then adopted by another family. So in what way do you think this baby penguin helps Veronica heal from this huge trauma? Yes, as you say, there's something about seeing the orphaned penguin that reminds her, of course, of herself having lost both her parents is one of the associations. And then, of course, having her own baby taken away. These are just tremendously huge things in her life. And she immediately kind of relates that, whether it's subconscious or consciously, she relates that to the baby penguin. And then, of course, penguins are so sweet anyway, and would, bring out the motherly side in her anyway. But yeah, that is a big thing, I think, in bringing out her past. And it's, of course, when she's with the baby penguin and with Terry sitting on bed, that she tells Terry and confides for the first time everything that's happened to her, and that is a huge release for her. But then, of course, all the pain is brought out as well. But yes, I needed to have something that would just bring her to that point. And I think Pip was the perfect little character to do that. Very sweet in his own right, but also bringing her that emotional release that she needed so badly. Uhum. Então, de fato, né, assim como você diz, há algo sobre esse bebê pinguim órfão que a faz lembrar dela mesma, né? Então, o fato dela ter perdido os dois pais, né, o pai e a mãe, já é uma associação possível, e depois né, ter o seu bebê tirado do cuidado dela é uma outra, né, possível. Enfim, essas coisas enormes que aconteceram na vida dela, ela relaciona, né, com certeza ela relaciona esses acontecimentos, assim, seja de forma consciente ou inconsciente. Mas, de qualquer forma, pinguins são muito fofos, né, de qualquer maneira. Então, eu acho que eles trariam, de qualquer forma, esse lado maternal, né, esse lado materno dela, né, esse elemento muito importante de trazer o passado de volta, né? Então, por exemplo,
né, quando tem aquele episódio em que ela tá com o bebê, com o Patrick, com a Terry, né, sentada na cama, e aí ela conta, né, a sua história pela primeira vez, né, tudo que aconteceu com ela, isso é um grande alívio para ela, né? Isso é um grande momento de liberação, né, emocional. Mas aí a dor também vem junto com isso. Né? Um momento também de bastante dor. Então eu precisava de algum acontecimento, de algo que trouxesse isso, né? Que trouxesse ela a esse ponto de liberação emocional. E o Pip foi o pequeno personagem perfeito para fazer isso acontecer, né? Trazer esse alívio, essa liberação emocional de que ela tanto precisava. A senhora comentou que os personagens dos cientistas servem como uma cola. No livro, as histórias e os anseios dos personagens vão se completando perfeitamente até chegar num desfecho. Nesse sentido, eu queria saber qual que é o teu processo de escrita e como que montou o quebra-cabeça desses personagens para se encaixar tão bem. So you've mentioned that, you know, the scientists, the characters, they kind of glue the other characters together, and that's interesting because in the book, you know, the characters' stories and yearnings, they complement themselves perfectly until the end. So, you know, in that sense, how is your writing process? How was your writing process? And, you know, how did you put this puzzle together, this puzzle of the characters that fit so perfectly? Oh, well, I'm glad you find that they fit perfectly. It really was a big puzzle for me, actually. I wrestled with it quite a lot because there were so many different elements that I wanted to include. And I remember I changed things around so much. I changed the order of events around what happened when. Of course, I had all Veronica's backstory, all the wartime bit that I had to feed into the story. So I wasn't sure whether to have that in one big chunk in the middle or whether to divide it up into lots and lots of little chunks and where to show the readers which bits. And then I also had to have Patrick's reactions as he was reading it. So all of this was a huge, huge puzzle in my head and lots of different elements, and I kept trying them out different ways. And that's really what took me longest about the book. Oh, you've got a cat. How lovely. Yeah, sorry. I have two. He's right here, actually. But yes, that did take me forever, just pulling it apart and putting it back together again. And the original story came to my mind quite quickly, but writing it, and I scribbled down lots of elements quite quickly, but just piecing it all together was the thing that was so difficult for me. So I'm glad that you feel it worked in the end. Ai, que bom que você achou que ficou perfeito, porque de fato foi um quebra-cabeça dificílimo para mim, né? Eu lutei, me debati com isso várias vezes, porque tinha uma milha de elementos diferentes que eu queria incluir, né? E eu lembro que eu mudei as coisas várias vezes, né? Eu troquei a ordem dos eventos várias vezes. Então, quando alguma coisa aconteceu, né? Quando é que ia aparecer de novo? Então, eu tinha a história de fundo da Verônica para contar, eu tinha todos os acontecimentos da guerra que eu precisava colocar em algum lugar, então eu não sabia se isso ia ser, bom, um pedação enorme no meio, ou se eu ia dividir em pedacinhos menores e colocar ao longo da narrativa. Quando é que eu ia mostrar, né, os desfechos, as cartas para os leitores, e depois como é que eu ia mostrar a reação do Patrick lendo isso. Então, tudo era um quebra-cabeça enorme, né, assim... Mas, de fato, demorou bastante tempo, né, para eu separar essas coisas e colocar todas elas juntas de novo, né, montar esse quebra-cabeça. Então, a história original veio muito rápido, mas aí eu anotei vários elementos que eu gostaria que fizessem parte dessa história e colocar tudo junto no final foi muito difícil. Por isso que eu fico muito feliz que você tenha achado que funcionou, que deu tudo certo. A senhora mencionou que a Terry originalmente era uma narradora com mais espaço no livro, e que acabou cortando porque ficava longo. Ainda assim, a gente tem o blog dela. Como leitora, acabei considerando uma das narradoras também. Então, a Verônica, o Patrick e a Terry também, por causa do blog. Isso ajuda quem está lendo a ter informações e sentimentos muito particulares desses pontos de vista, né?
Como que usar esses narradores diferentes impactou a tua escrita e como que é fingir ser pessoas diferentes para criar esses narradores? So you've mentioned that before Terry had more space, in the novel. She was sort of like a narrator herself. We had access to her point of view, but still we have her blog. So as a reader, I consider herself, a narrator as well, because she has her blog, and this helps the reader have different sentiments, feelings, and informations that are very particular to each of these points of view. So I was wondering, how did using these three different narrators have an impact on your writing, and how does it feel, to pretend to be three different persons, to three different people, to like create this story? Yes, that's one of the things I really enjoy about writing, actually, is being able to get into completely different characters' shoes. And I really enjoyed writing Away with the Penguins because the three characters are so different. Their voices are really, really different. And Verônica speaks in quite sort of formal English, using, quite long words and quite long difficult words, and Patrick is much more kind of straightforward in his language. And then you have Terry, who's kind of slightly more, because she only has the blogs to express herself now. She has you obviously get more of the factual stuff from Terry, more of the stuff about the penguin. So she's feeding you the penguin information more. And there's a few little personal things that you might be able to read between the lines. But yes, I really always, in fact, I've written 3 books now, actually, but all 3 of them have been written in the first person, so from the point of view of the characters, and they've all been written from different characters' points of view. So I like to step into one character's shoes, see the world from their point of view, and then step into the other character's shoes and see the world from their point of view and look at the different characters. So each character is kind of judging the other characters, and then the reader, of course, gets their own kind of perspective from all the 3 characters, but also their own thoughts. And I hope that they can kind of see what's going on a little bit beyond that as well. So I find this whole process quite interesting, actually, the way we all see the world differently. And I just love that about writing, the kind of whole exploring different viewpoints. Então, de fato, isso é uma das coisas que eu adoro, né, sobre escrever. Na verdade, é tu poder calçar o sapato, né, de um personagem diferente, assim, poder entrar no seu universo. E eu adorei escrever né, Verônica e os Pinguins, porque justamente as vozes desses 3 personagens são muito diferentes, né? Eles são muito diferentes entre si, evidentemente, mas as vozes deles também são muito diferentes. Então, a Verônica, ela é mais formal, né? Ela usa palavras longas, ela usa palavras difíceis. Já o Patrick, ele é mais direto na linguagem dele, né? A Terry, então, porque ela só tem o blog para se expressar, né? Ela nos dá informações mais factuais, né? Elas nos oferece informações, dados sobre os pinguins, né? Enfim, então dela a gente recebe mais as informações factuais. Ainda que, né, existam algumas coisas pessoais ali que a gente consegue pegar nas entrelinhas, assim, né? Subentender. Mas eu sempre escrevo em primeira pessoa, né? Eu escrevi 3 livros e os 3 foram escritos em primeira pessoa, ou seja, a partir do ponto de vista do personagem, né? Enfim, e eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito de, né, calçar os sapatos, né, dos personagens, entrar no universo deles, ver o ponto de vista deles, né? Então, entrar em um, né, ver o mundo a partir dele, sair, entrar no outro, ver o mundo a partir dele. E, enfim, né, para mim é muito interessante ver as diferentes perspectivas de diferentes personagens. E, nesse caso, cada personagem está julgando um pouco o outro, né? E aí, então, o leitor, ele tem a sua própria perspectiva da narrativa, através, né, enfim, ali da soma dos 3 juntos, dessas 3 perspectivas, mas também dos seus próprios pensamentos, né? E aí eu espero que, a partir daí, consiga também ver
perceber o que está acontecendo na narrativa para além desses elementos. Então, eu acho tudo isso muito interessante, porque, de fato, a gente vê o mundo de formas distintas, né? Cada um de nós vê o mundo de uma forma distinta. E então, eu adoro escrever, porque, justamente, escrever mostra essas nossas visões distintas, e é uma maneira de explicar, né, diferentes visões de mundo. Os pinguins são realmente adoráveis, mas eu queria saber por que pinguins, afinal de contas, e se tem alguma inspiração real. So the penguins are adorable, of course, but I was wondering why penguins, after all, like, is it drawn maybe from real life inspiration? In a way, yes, but not my life, actually. Before I started writing the books, I didn't really know anything about penguins. They weren't particularly on my spectrum. But of course, my publishers were Penguin, and that was what first put the idea into my head of writing maybe something to do with penguins. And also, I've got a really close friend who's very, very into penguins, very obsessed about penguins. She absolutely loves them. And she has a kind of penguin mission that she is traveling around the world and taking photographs of penguins in their natural environment, so penguins in the wild. So she set herself this mission quite a few years ago now, when her husband died, because she wanted something to look forward to. She wanted to give herself some kind of mission to help her get over her grieving and to give her some hope. And she thought she loved penguins so much, and you can't look at a penguin without smiling. And she thought this would be a really lovely, positive thing to do. So that's what she's done. And that's what really put the idea of making a story about penguins and about redemption into my head. That kind of linked the two things, penguins and redemption. And although Verônica is nothing like my friend, I hasten to add, nothing like her at all, and her story is completely different, that was what kind of started me thinking along the penguin track. Sim, então realmente tem uma inspiração real, mas não da minha vida, né? Então vem da vida real, mas não da minha própria vida. Então antes de eu escrever esse livro, eu na verdade não sabia nada sobre pinguins, assim, né? Tava mais ou menos no meu espectro, mas a minha editora é a Penguin, né? A Penguin Editora, né? Em português, Pinguim mesmo, né? E então foi o que, num primeiro momento, colocou essa ideia na minha cabeça, assim, né? Foi o que me fez pensar nisso. Bom, quem sabe eu escrevo algo que tem a ver com pinguim, enfim. Mas eu tenho uma amiga que curte muito os pinguins, assim, a Ana Raul, ela é obcecada por eles, ela ama eles, e ela tem uma missão pinguim na vida agora, né? Ela tá viajando o mundo e tirando foto dos pinguins no seu habitat natural, né, na natureza. E ela está fazendo isso há alguns anos em função, né, da morte do marido dela, né? Quando o marido dela morreu, ela queria, né, alguma esperança para a vida, ela queria se dar uma missão, ela queria algo que ajudasse a superar o luto, que desse, né, esperança para ela nos anos por vir. E enfim, ela, né, sempre gostou muito de pinguins, sempre adorou pinguins, porque diz que não dá para tu olhar para um pinguim sem sorrir, né? Então ela se disse que, bom, isso seria algo bem, bem positivo, né, a se fazer. Então foi isso que colocou na minha cabeça essa ideia de fazer uma história sobre pinguins e redenção. Então, na verdade, o que eu queria era ligar essas duas coisas, né, os pinguins e essa ideia de redenção, né, superação. Mas eu quero deixar claro, a Verônica não tem nada a ver com a minha amiga, elas não têm nada a ver uma com a outra, as histórias são completamente diferentes, mas, enfim, né, foi essa história da minha amiga que me fez pensar em tudo isso, que me colocou no caminho aí dos pinguins. Seguindo os pinguins. Seu primeiro romance é Ellie and the Harpmaker. Você mesma toca harpa profissionalmente, então eu queria saber como que começou a escrever e como que virou escritora. So your first novel is Ellie and the Harpmaker, and you yourself play the harp professionally. So I was wondering, how did you start writing, and how did you become a writer?
I didn't ever really think that I would become a writer. Writing was very much a hobby for me, as was harp playing, actually, at one stage. And then, well, how did it happen? I became ill, actually, for many, many years, and was incapable of doing anything. And during that time, my husband and myself moved into the country to Exmoor, where I now live. Which is very much a rural area with not very high population, not many jobs. And then when I got better, I was saved by surgery, luckily. But I'd lost a lot of my life. I'd lost a lot of I hadn't worked for a long time. It was very difficult to get another job. So I kind of thought, well, what do I really love doing? And it came back to the creative things. So music was one and writing was another. So I started playing the harp again. I hadn't played it for many years, so I started working really hard on that. And then I thought, well, I'd always kind of had this idea in the back of my mind that I might try and write a novel one day. So I thought, well, now's the time. You've lost a lot of years of your life. If you're going to do it, you should just do it. So that made me write Ellie and the Harp Maker, which is, of course, very much inspired by the harp, and also by the area where I'm living, because that is set on Exmoor. I didn't try and get it published immediately. I wrote lots of short stories to start with and sent them off to competitions, and then they did really well in the competitions, and I began to think, oh, maybe I'm quite good at this. And I met somebody, and he read the first chapters of my novel, and he said, I absolutely love this. You must try and get this published. And he was a novelist himself. So I thought, oh, well, maybe I'll enter that for a competition too. That did really well in the competition. So it all went on from there, and I kind of found myself an agent, and then the agent found me a publisher, and here I am now, writing books. Great, wow, amazing. É incrível mesmo. Bom, eu, na verdade, nunca pensei que eu ia virar escritora, que ia me tornar uma escritora. Escrever sempre foi um hobby para mim, assim como a harpa, na verdade, né, num primeiro momento. Bom, como aconteceu isso? Então, eu fiquei doente por muitos anos, né? Eu enfim, incapaz de fazer qualquer coisa, assim, não conseguia fazer nada. Durante esse tempo, eu e meu marido, a gente se mudou para o campo, a gente se mudou para uma área rural, o Nexel, que é onde, enfim, né, eu vivo agora, sem muitas pessoas, né, uma área realmente bastante rural, sem muitas pessoas e também sem muito emprego, sem muita oferta de emprego. Então, quando eu melhorei, e eu fui salva por uma cirurgia, né, enfim, ainda bem, quando eu melhorei, eu me dei conta de que eu tinha perdido muitos anos da minha vida, né, eu fiquei muito tempo sem trabalhar, então estava muito difícil de conseguir um novo trabalho, né, e aí eu pensei comigo mesma, bom, o que eu adoro fazer? E coisas criativas, né, aí que me veio a ideia da criação. A música era uma e a escrita era outra, né, então eu comecei a tocar a harpa, enfim, trabalhei bastante nisso, que era uma coisa muito difícil, porque fazia muito tempo que eu não tocava, né, então, enfim, recomecei isso bastante, e eu também tinha essa ideia no fundo da minha cabeça de começar a escrever, né, e aí eu pensei, bom, agora é a hora, né, tu perdeu vários anos da tua vida, se tu vai fazer isso, agora é o momento de fazer isso, né, então, dali eu comecei a escrever Ellie and the Harp Maker, que acho que, né, não foi traduzido, né, e enfim, que é um livro inspirado na harpa, né, em tocar harpa, e também em Onexon, nessa região onde eu vivo, mas eu não tentei conseguir uma publicação de imediato, né, eu comecei, na verdade, com pequenos contos, assim, narrativas curtas, e fui mandando elas para competições de escrita, e elas foram muito bem, né, foi tudo dando muito certo, eu comecei a pensar, bom, acho que eu sou boa nisso, né, talvez eu seja boa nisso. E aí eu conheci uma pessoa que leu também e adorou e disse, não, né, você tem que tentar publicar isso. E aí, enfim, ainda não tinha os meios, então também eu tentei inscrever o livro numa competição, foi muito bem de novo, e aí tudo partiu daí, né? As coisas foram avançando a partir daí. Eu consegui uma agente, né? Encontrei uma agente, e depois encontrei um editor, e agora aqui estou escrevendo livros. E como que é a tua rotina de escrita e que tipo de livros gosta de ler?
And so how is your writing routine? And which books and what kind of literature do you like to read? Oh, well, 2 questions there. First, I'll tell you about my writing routine, which is very chaotic, actually. I'm not a very organized person, I'm afraid. I wish I was a little bit more organized in my writing, but I have tried to follow a plan and it doesn't really work because I start following the plan and then I have a different idea and I can't help following that new idea instead of following my plan, and then it all kind of goes completely different to how I had intended. So now I've realized that happens. I don't plan too carefully, so I have a rough idea of where I'm going, but I let myself imagine as I go. And it's always very slow at the beginning as I'm throwing ideas together, and I write lots of things on paper, handwriting ideas on paper. I scribble a lot. I go for lots of thinking walks. I always think better when I'm walking, so I go on lots of thinking walks in the countryside and throw ideas about in my brain. And then slowly characters and plots come together, and then I just kind of have to sit behind the computer and thump out words. And I do a lot of editing, sometimes as I go along, and a lot of editing at the end as well, and change things all the time, always changing things, hopefully making them better, because they never come out right the first time. So that's my very chaotic process. And the second question was all about what I like reading. And I like reading, well, as you can probably tell, I'm quite interested in nature, so nature novels, and I quite like character-driven novels, so anything that has really good characters that will take me in unexpected directions, I will love. And I'm quite interested in psychology generally, so I don't know if we have the same books over here that you have over there, so if I throw some names of novelists that you might have recognized them, but yeah, there's like Nick Hornby I really like, and I'll throw some classic ones at you. Jane Austen I really like, which is of course all about the characters, and yeah, and I like crime as well. Nothing too gruesome, but cozy crime. I like a good story. Yeah, anything really. Quite broad tastes. Great. Então, bom, 2 perguntas, né? Vamos começar com a minha rotina de escrita, então. A minha rotina é muito caótica. Eu, infelizmente, não sou muito organizada. Eu gostaria de ser uma pessoa mais organizada, assim, em relação à minha escrita, mas não dá muito certo, né? Eu já tentei seguir um plano específico e não funciona, porque assim que eu começo a seguir o plano, eu tenho ideias ali para diante, e aí eu não consigo evitar o ímpeto de seguir a minha ideia nova, ao invés de manter o plano original, né? E aí, então, tudo acaba tendo um desfecho diferente, enfim, segue um caminho diferente do que eu pretendia que seguisse, enfim. Então, eu resolvi não pensar muito cuidadosamente de antemão, né? Eu tenho uma ideia bruta, né? Uma ideia base do que eu quero fazer, mas eu me deixo imaginar os caminhos ali em diante, assim, né? E eu também tenho muito o hábito de escrever, né? Realmente da escrita à mão. Eu escrevo muito no papel, faço muitos esboços, né? E eu também gosto muito de sair encaminhadas para pensar, né? Então eu penso melhor caminhando, né? E enfim, eu acabo fazendo isso bastante, de sair para caminhar no campo, fazer essas caminhadas onde eu fico, então, jogando com ideias na minha cabeça, e aí realmente que personagens e eventos e enredos vêm na minha cabeça. E aí eu sento e escrevo e começa, né, o processo. E eu acabo fazendo muita edição, né, porque, enfim, estou sempre escrevendo à mão, e até o fim eu acabo fazendo bastante edição, tiro coisas, né, eu estou sempre mudando coisas, esperançosamente tornando elas melhores, né? Porque elas nem sempre saem bem no início, né? Então é isso em relação ao meu processo de escrita. Segunda pergunta, então, em relação ao que eu gosto de ler. Bom, como vocês devem ter reparado, eu me interesso muito sobre natureza, né? Então gosto muito de livros enfim, né, sobre
histórias sobre natureza. Eu gosto muito de livros que são centrados nos personagens, né? Então, que tem bons personagens bem construídos, que vão me levar em direções inesperadas, assim. Eu gosto de psicologia também, de psicologia em geral. Não sei se a gente tem os mesmos livros, né, aqui no Reino Unido e aí no Brasil, então, não sei se eu jogar alguns nomes, talvez vocês não reconheçam, mas o Nick Horn, então, é um autor que eu gosto bastante. Eu gosto muito da Jane Austen também, com certeza. Enfim, com a Jane Austen, realmente tudo é sobre os personagens, né? Os personagens são o centro. Eu gosto de crime também, nada muito horrendo, muito nojento, mas, enfim, suspense. Eu gosto de uma boa história, né? Qualquer coisa nesse sentido. A verdade é que eu tenho um gosto bem amplo. Para quem se apaixonou pela Verônica e ficou com um vazio quando o livro terminou, a gente tem a esperança de uma continuação, ainda não traduzida no Brasil. Eu queria saber como foi essa escrita do outro livro, e se a Verônica já é um personagem que tem vida própria e já tem seus próprios passos, como que é a experiência de escrever agora? So for those who, fell in love with Veronica and felt empty when the book ended, there's the hope of a sequel that's yet to be translated in Brazil, and it's called Call of the Penguins. So how was it, writing it? And do you think Veronica is a character that's gotten a life of her own, who's stepping on her own steps? How was writing it right now? Yes, the sequel was a bit of a strange experience because I had only ever intended to write Away with the Penguins, but then I kind of thought, well, I'll try and write another book. And I started writing another book, and this all happened during the lockdowns of 2020 it was, yes. And that didn't seem to be working at all for me. And maybe I just hadn't quite let go of Veronica. I don't know. But luckily at that point, Away with the Penguins suddenly started doing really, really well in Great Britain. And my agent said to me, "Oh, had you thought of writing a sequel?" And I immediately thought, "Oh, yes, that would be good." But of course, then they wanted me to write one really quickly. So I had the issue of timings. But in a way, it was easier for me because I knew Veronica already. I had my main character. I knew her voice. I knew the way she thought. I knew that I had to send her on another big penguin adventure. And I had this little idea of sending her on a TV documentary filming thing. So I hope I'm not giving too much away, but it's to do with her going filming penguins this time. And the elements of the plot luckily came together quite quickly, and I've got a few new characters in there, a few characters that we've met slightly in Away with the Penguins, but we meet them in much more detail in this one. And I'm quite pleased at the way it came out. So I hope that you in Brazil will be able to read it at some point as well, and I hope that you'll enjoy it equally. Thank you so much. Can you just clarify for me? In 2020, you were trying to write another novel. Is that it? I don't think I got it. Exactly. Yes, I tried to write a different novel entirely, which I've now abandoned. Okay. And instead wrote the sequel to Away with the Penguins. Ok, thank you so much. Sim, então, na verdade, essa experiência de fazer uma continuação, né, pro livro foi uma experiência bastante estranha, né? Eu não estava esperando escrever esse segundo livro, né? Então, eu estava tentando escrever um outro livro, um livro completamente diferente, que eu acabei abandonando depois, isso lá em 2020. E, enfim, não estava funcionando, né? Não parecia estar funcionando. Na minha cabeça eu pensava que talvez eu não tivesse ainda abandonado completamente a Verônica, né? E aí, por sorte, naquele momento, né, a Verônica e os Pinguins estava fazendo bastante sucesso. Então, o meu agente me contatou para me perguntar se eu não pensaria em escrever uma continuação, né, um segundo livro. Mas a equipe, né, queria que eu escrevesse muito rápido. E aí, então, eu tinha o problema do tempo. Né? Então, enfim. Num sentido, porém, foi fácil. Porque eu já conhecia a Verônica.
né? Eu já conhecia essa personagem, eu já sabia como é que ela pensava, eu já sabia como é que era a voz dela, né? E eu já sabia que isso ia nos levar para uma outra grande aventura com os Pinguins, né? Dessa vez com um documentário de TV. Então eu espero não estar entregando demais aqui, não tá dando muito spoiler, mas a Verônica vai dessa vez filmar Pinguins, né? Tem a ver com isso, esse segundo livro. Então os elementos do enredo vieram rápido, né? Eu, enfim, trouxe alguns novos personagens, alguns que a gente já conheceu brevemente no Verônica e os Pinguins, mas agora, nesse segundo, a gente vai conhecer eles com mais detalhes, né? E eu tô bem feliz com o resultado, tô bem feliz com como tudo terminou, e eu espero que vocês vão poder ler ele em breve, no Brasil também, e apreciar, assim, né? Igualmente. E para encerrar, se eu puder deixar uma mensagem, então, para os leitores brasileiros do Clube da Tag Inéditos. E muito obrigada. So, last question, if you could leave a message to Brazilian readers, members of Tag's book club. Oh, well, first of all, thank you so much for publishing my book in Brazil and for choosing to read it. I really, really hope that it brings you some smiles, makes you think about penguins, because penguins are always good to think about because they're nice, positive birds, and we need a lot of positivity. And I just hope that you have a good experience with the book and enjoy Veronica and all her quirky ways, and happy reading. And I'm just going to get my cat because he keeps meowing, and I'm going to introduce you to him. The cats are out today. There we go. Vai nos apresentar He's o gato. determined to make an appearance, so here he is. Oh, he's so huge. cute. He's lovely, yeah. So he always helps me with the writing. Oh. So he says hello too. Oh, Hello. so cute. Hello, big ginger cat. Percy, Very cute. Thank you so much. There we go. Thank you. Em primeiro lugar, obrigada por tudo, né? Queria agradecer, enfim, obrigada por publicar o meu livro, obrigada por escolherem ler o meu livro, né? Enfim, eu espero que ele faça vocês sorrirem, espero que ele, né, traga sorrisos para vocês, que ele faça vocês pensarem em pinguins, porque é sempre bom pensar em pinguins. Pinguins são aves muito positivas, assim, a gente precisa de positividade na nossa vida, né? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima experiência e aproveitem, né? Aproveitem, curtem a Verônica do jeito peculiar que ela é, né? E, enfim, agora, né, vou pegar o meu gatinho aqui no colo, ele tá ali. O gatinho que veio dar oi. Thank you so much, Hazel. You are amazing. Oh, thank you so much for having me. Thank you. It's been an absolute pleasure. Thank you so much.